parte. Senhores, depois de um breve intervalo, né, retornamos à nossa 10ª sessão ordinária. E aí anuncio o processo de número 16748/2018, auto de infração 1/2018-14328. Recorrente, loja O Toinho de Viçosa do Ceará Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Relator o conselheiro Roberto Fontinelli de Carvalho. Estando presente, continua presente aqui conosco para a sustentação oral, o doutor Tiago Matos e o doutor João Felipe. Com a palavra, o doutor Robério. Bom dia, renovando meu bom dia aos conselheiros aqui presentes, à nossa secretária, né, Silvana, e aos advogados, meus colegas advogados, categoria pela qual tenho o maior respeito e também pertenço, não só eu, né, mas vários aqui da sala, alguns impedidos da advocacia, né, os auditores do fisco, e outros que exercem com bastante brilhantismo, como o doutor Alexandre e o doutor Lúcio Feitosa, né? O meu auto o auto de infração sob relato, deixa eu só, estou com um problema aqui no mouse, deixa eu afastar aqui a segunda tela, que dá certo. Verso presente auto de infração sobre omissão de receita identificada por meio de levantamento financeiro fiscal contábil em operação ou prestação tributada por substituição tributária ou amparada por não incidência ou isenção incondicionada a partir dos o auto foi lavrado a partir dos livros fiscais de entrada e saída dos inventários inicial e final, informados na EFD. O auditor do fisco constatou a omissão de receita sujeitas à substituição tributária na DRN no valor de R$ 398.627,38 em 2015. Em informações complementares, o auditor da Cefaz informa que, em cumprimento ao mandado de ação fiscal número tal, para executar a auditoria fiscal plena junto ao contribuinte, loja O Toinho de Viçosa do Ceará Limitada, ME, CGF número tal, relativa ao período de 1º de 2014 a 31/12 de 2015, e que foi emitido o termo de fiscalização número tal e seu anexo, para que a autuada apresentasse os documentos fiscais contábeis relativos ao período fiscalizado, necessários ao melhor desenvolvimento da ação fiscal. O termo de início foi cientificado pessoalmente ao contribuinte em 25/4/2018. Diz o auditor da Cefaz que, analisando os livros e demais documentos fiscais da autuada, constatou-se por meio de planilha financeira fiscal, mais precisamente na DRN, a demonstração do resultado com mercadorias, que houve omissão de receitas de produtos sujeitos à substituição tributária no valor já indicado de R$ 389.627,38 no ano de 2015. Destacou que todos os dados utilizados para a demonstração do resultado com mercadorias DRN foram obtidos de declaração do próprio contribuinte por meio de seus livros fiscais, entrada e saída de apuração, entregues de seus inventários finais de 2014 e 2015, todos eles entregues via SPIDs fiscais
de 1º de 2015 a 12 de 2015. O inventário final foi de 2015, entregue no SPID de 2016, no SPID de fevereiro de 2016. Deu por infringido o artigo 92, parágrafo 8º da Lei 12.670 de 96, e a penalidade aplicada foi a do artigo 123.3b da mesma lei, alterada pela Lei 12.258 de 2017. Em sede de defesa de primeiro grau, o autuado alegou que os indícios para serem levados na devida conta durante o processo investigativo devem apresentar, essa é a redação dele, serem precisos, serem veementes. E a fiscalização baseou-se simplesmente na análise na conta mercadoria, induzindo que o valor das vendas foi suficiente para cobrir o valor das compras, sem utilizar informações importantes para a determinação da existência de omissão de receita. Requereu a extinção do débito levantado pelo auto de infração. Apreciada a defesa do contribuinte, o julgador de primeira instância julgou pela procedência do auto de infração fiscal. Intimou a autuada a recolher ao erário estadual a quantia de R$ 38.962,74 e os correspondentes acréscimos legais, e intimou o contribuinte para, caso não pagasse, no prazo de 30 dias, querendo apresentar-se recurso ao Conselho de Recursos Tributários. Inconformada com a autuação de piso, a autuada interpôs recurso ordinário ao Conselho de Recursos Tributários, alegando: 1. A nulidade da decisão singular por não apreciar todos os argumentos trazidos na defesa, tais como a presunção arbitrada pelo nobre autuante, no sentido de que o valor das vendas não seria suficiente para suprir as compras efetuadas pela empresa. As causas dos equívocos ocorridos pelo ilustre autuante são, a saber, existência de fornecedores a pagar, passivo circulante, e a existência de empréstimos e financiamentos passivo circulante e não circulante. A assessoria processual tributária opinou pelo conhecimento do recurso ordinário, dar-lhe provimento para reformar a decisão de procedência da primeira instância, ante a constatação de que a julgadora singular não se manifestou sobre argumento constante na impugnação e, em ato contínuo, determinar o retorno do processo à instância de origem para que se proceda novo julgamento, de acordo com o artigo 83 da Lei 15.614 de 2014. É o relatório, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, doutor Robério, pelo relato. Passo a palavra ao doutor Ubiratã. Obrigado, senhora presidente. No caso, porque são esses processos aqui, eles tratam, no caso, o outro processo também é omissão de receita, né? Mas a gente vai aguardar ainda a questão para ver se dá para acompanhar. Mas são julgadores diferentes, salvo engano, no outro existe uma nulidade, porque o julgador não teria, salvo engano, analisar todos os pontos suscitados no recurso. É esse aqui que nós estamos votando. É esse. Então, será que eu abri o errado? É porque esse negócio deu uma confusão. É o
Qual é o que nós estamos analisando agora? O final. 2018, 14, 328. Eu estava aqui lendo 329. É o Foi uma 328. confusão tão grande nesse negócio agora, nesse início. Rapaz, Mas eu abro aqui o parecer. Não, porque foi Não. uma confusão tão grande que eu me perdi totalmente. Estava aqui fazendo a leitura do 329. Mas não tem problema não. Nós temos Eu tempo. abro aqui e não tem problema nenhum. Viu? Só... Tranquilo. foi tumultuado, não foi a coisa. Eu e o Feitosa nos atrapalhamos aqui, eu e o Lúcio, né? Pronto, abri aqui o processo que está sendo relatado. Bom, no recurso, a empresa ela alega a nulidade da decisão singular por não apreciar todos os argumentos que foram suscitados por ocasião da impugnação, e de que a presunção rebate essa presunção, né, de que o valor das vendas não seria suficiente para suprir as compras efetuadas pela empresa, e que as causas dos equívocos seria, a existência de fornecedores a pagar, passivo circulante, e existência de empréstimos e financiamentos, passivo circulante e não circulante. O parecer se inclina pela nulidade do julgamento singular, justamente por entender que as arguições suscitadas na defesa, né, na impugnação, tendo razão ou não, aqui não emite nenhum juízo de valor sobre o mérito, mas o fato é que essas razões da impugnação teriam que ser analisadas, até para que, se o julgador entendesse que eram subsistentes, afastá-las com a devida fundamentação, né? E o que acontece aqui é que o julgamento ele passou ao largo, inclusive no início do relatório da decisão singular, inclusive chega a mencionar levantamento quantitativo de estoque de mercadorias, quando na verdade não foi essa sistemática levada pelo fiscal atuante para fazer esse levantamento. Então, cita aqui o trecho, né? Vejamos o início do relatório da decisão singular e a única apreciação trazida na peça de julgamento. Aí nós retranscreve aqui. A peça inicial acusa o contribuinte de emitir documento fiscal em operação tributada. Constatamos, através do levantamento quantitativo de mercadorias, né, que não é hipótese, que a empresa deixou de emitir notas fiscais por ocasião da saída de mercadorias. E no período de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, o montante de R$ 389.627. Na hipótese dos autos, observa-se ainda transcrevendo aqui a decisão singular. Na hipótese dos autos, observa-se com nitidez a perfeita descrição do tipo de infração detectada, o período a que se refere o ilícito, o critério utilizado para a constatação dos fatos e a sugestão à penalidade aplicada. Ou seja, basicamente, esse foi o fundamento da decisão singular, né? Que foi bastante, além de fazer essa remissão aqui ao levantamento quantitativo de estoque de mercadorias, que poderia até ser superada, isso porque pode acontecer, a gente que trabalha com muitos processos, não está livre, muitas vezes, de ao digitar, você trocar determinados termos, você vai aproveitar um trabalho já feito, você troca, às vezes, uma expressão que você tem que modificar, e você acaba naquela história do copiar-colar, né? Então, assim, se lá mais adiante o julgamento, a gente pudesse chegar a uma outra conclusão, alguma coisa desse sentido, que de alguma forma pudesse sanar esse equívoco inicial, acho que seria perfeitamente possível, né?
Só que, na verdade, o julgamento ele é bem genérico mesmo, ele apenas disse que, na hipótese dos autos, observa-se com nitidez a perfeita descrição do tipo de infração, o período e o critério utilizado. E não adentra, inclusive, por exemplo, a arguição aqui do contribuinte, da ausência aqui, da necessidade de se analisar a existência de fornecedores a pagar e a existência de empréstimos e financiamentos. Veja bem, não estou nem dizendo que isso aqui era o caso e que aqui era necessário, não. Não, tinha que ser isso aqui, se o contribuinte comprovasse isso, não é isso, é porque ela deveria, pelo menos, ter, de alguma forma, fundamentado para afastar essa alegação do contribuinte. Não que essas alegações aqui, elas tivessem condão de lidio alto, mas, ao menos, o julgador deveria ter analisado esses aspectos. Então, assim, já concluindo, senhora presidente, senhores conselheiros, nós entendemos, né, pelo bem do devido processo legal, do contraditório, que haja realmente a análise, né, que esse processo ele retorne, aí a decisão seja anulada, para que esse processo possa retornar à instância de origem para proceder a novo julgamento. Então, são as considerações aqui que nós tínhamos a fazer. Obrigado. Obrigada, doutor Biratã. Com a palavra, o doutor Tiago. Bom dia a todos. Aqui uma breve síntese. A acusação é de omissão de receitas, pois, segundo o autuante, o valor das vendas não seria suficiente para suprir as compras efetuadas pela recorrente. A decisão de primeira instância, ela cita levantamento de estoques, como bem disse o doutor Biratã. Todavia, isso não foi o método utilizado pela fiscalização. Demais disso, a recorrente indicou 2 pontos, que foi a amostragem, para justificar a improcedência que o julgador de primeira instância sequer se posicionou, a saber, existência de fornecedores a pagar, passivo circulante, e existência de empréstimos e financiamentos, passivo circulante e não circulante. Nos parece que é acertada a posição do parecerista, que reconheceu a fragilidade do julgamento de primeira instância e opinou pelo julgamento, opinou pelo retorno do julgamento para a instância singular. Então, é dessa forma que nos posicionamos e aguardamos a deliberação da Egrégia Câmara de Julgamento. Obrigada, doutor Tiago. O processo encontra-se em discussão. Tem interesse pela discussão? Então, acho que podemos votar, né? Doutor Robério? Pois não, presidente. Senhora presidente, senhores conselheiros, o processo que eu relatei ontem era eu não sei qual momento solene que nós devemos fazer isso, mas era um julgamento primoroso, né? E também o parecer da assessoria tributária, processual tributária, da mais alta qualidade, como o de hoje, do doutor Augusto, né? Doutor José Augusto. Eu não sei qual o momento, quando nós desejamos fazer esse destaque, qual o momento que devemos fazê-lo, para reconhecer a qualidade do trabalho daqueles que nos acompanham e o trabalho é submetido a nossas análises aqui. Mas, de fato, no presente caso, houve realmente essa falha humana, né? Mas houve. Pode acontecer com qualquer um de nós, mas a falha houve e no campo do julgamento nós não podemos desviar dela. Então, eu venho nos termos, vou votar nos termos do voto, que vou entregar escrito, e contempla
a posição da assessoria processual tributária e aderindo também à manifestação oral do procurador do Estado, eu conheço do recurso ordinário para dar-lhe provimento no sentido de reformar a decisão de procedência da primeira instância ante a constatação de que a julgadora singular não se manifestou sobre argumento constante da impugnação, com o retorno do processo à instância de origem, para que proceda novo julgamento, de acordo com o artigo 83 da Lei 15.614 de 2014. Obrigada, doutor Robério. Doutor Marcelo. Com o relator. Doutora Carolina. Com o relator, presidente. Doutor Henrique. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Alexandre. Com o relator. Doutor Lúcio. Acompanho o relator, senhor. Então, por unanimidade de votos, a segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário conhece do recurso ordinário dar-lhe provimento para julgar nulo o julgamento de primeira instância nos termos do artigo 83 da Lei 15.614/2014 e determinar o retorno do processo para novo julgamento nos termos do parecer e da manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Nós teríamos agora mais um processo, não era, doutor Lúcio? Mas vamos sobrestar, não é isso? Se eu não... Senhor presidente, se quiser, pode botar aí. Pode? Pode. O senhor já está apto, né? Então, doutor Tiago vê algum prejuízo? Não? Então, pronto. Então, vamos colocar para julgamento. É a mesma matéria, só que foi julgador diferente, certo? É o processo de número 1.6000/2018, auto de infração 2018-14329. Recorrente, loja Utoinho de Viçosa do Ceará Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Relator, doutor Lúcio Gonçalves Feitosa. Continua com a sustentação oral, doutor Tiago, e o doutor João Felipe também encontra-se presente, e o doutor Biratã, nosso procurador. Com a palavra, o doutor Lúcio. Bom dia, senhora presidente, senhores conselheiros, conselheira, doutor Biratã, Silvana, doutor Tiago, doutor João Felipe, aqui também presente. Bom dia a todos os que estão acompanhando. Trata-se do auto de infração 2018-14-329, dígito 0. Contribuinte, loja O Toninho de Viçosa do Ceará, Limitada, ME. Nos autos, o auditor, após analisar os livros e demais documentos fiscais da autuada, constatou, por meio de planilha financeira fiscal, na DRM, que houve omissão de receitas de produtos tributados pelo ICMS, no montante de R$ 334.297,89, no ano de 2015. Ela destacou que todos os dados utilizados para elaboração estavam demonstrativos de resultados de mercadoria. Que foram pelo próprio contribuinte, né? O próprio contribuinte que cedeu. Por meio dos seus livros fiscais entregues de seus inventários finais de 2014 e 2015. Todos eles entregues via SPIDs fiscais de janeiro de 2015 a dezembro de 2015. E o inventário final de 2015 foi entregue ao SPID em fevereiro de 2016. A empresa apresentou a sua defesa questionando os indícios, a indução, as circunstâncias e as provas circunstanciais, relatando que, para ter sido comprovado, precisaria ser
precisaria ter sido feito um contra-argumento no passivo circulante de fornecedores a pagar, passivo circulante de empréstimos e financiamentos, passivo de circulantes em empréstimos e financiamentos novamente. E diante da falta de prova a respeito da sua infração, requereu que fosse extinto o levantamento do débito e o auto-infração. Em primeira instância, o julgador julgou pela procedência do auto de infração sobre a fundamentação de que o auto de infração se acompanhar de planilhas e CD para análise da auditoria realizada pelo fisco, com a descrição de todos os dados contábeis necessários para avaliação da ocorrência da infração, motivo pelo qual rejeita a preliminar arguída. E assim o fez. Então, ele julgou, em primeira instância, procedente. A empresa apresentou um recurso ordinário. Apresentou seu recurso ordinário. Dentre as suas argumentações, falou da impossibilidade de dupla punição do contribuinte pelo mesmo fato, narrando que existia 2 autos de infrações com a mesma punição. O auto de infração 2018-16-891, dígito 5, e o auto de infração 18-16-885, dígito 0, apurando o mesmo período e aplicando os mesmos artigos infringidos, 127 do 24.569 de 97. Arguiu também a insubsistência da alegação de omissão de saída. Nos seus pedidos, pediu pela nulidade integral do auto de infração e pela insubsistência à improcedência do auto, para cancelá-lo. No parecer 10 de 2022, a nossa assessoria processual tributária fala que não acataria a nulidade arguída por entender não proceder, que os argumentos trazidos na defesa não procedem, porque não apresenta justificativas. E no pedido de perícia, também, ele diz que não encontra fundamento para os pontos controversos. No mérito, a nossa assessoria reconhece a omissão de receita, só que ela sugere a alteração de penalidade, que deveria ser a penalidade do artigo 123.3c da Lei 12.670/96. E é isso, senhor presidente. Um breve relatório. Obrigada, doutor Lúcio. Com a palavra, o doutor Biratã. Obrigado, senhora presidente. No caso aqui, nós temos outro julgador, mas assim, a gente vai analisar que também existe uma arguição de nulidade do contribuinte em relação à decisão singular, assim como no outro, né? Nesse caso, o recorrente, ele alega que a decisão singular não apreciou todos os argumentos trazidos pela defesa. Inclusive, cita aquelas 2 situações que foi citado no processo anterior, que o julgador deixou de apreciar, que é a existência de fornecedores a pagar, passivo circulante, e a existência de empréstimos e financiamento, passivo circulante e não circulante, e que existe imprecisão e insuficiência probatória na acusação fiscal. Todavia, ao contrário do processo anterior,
Nesse aqui, o parecerista entendeu, também analisei aqui, de fato, houve apreciação pelo julgador das questões trazidas na impugnação. Inclusive aqui é citado um trecho aqui da decisão singular, onde, inclusive, rejeita-se os argumentos do contribuinte, já que o mesmo, ele não impugna especificamente os cálculos apresentados, e também aborda a questão lá da questão do passivo circulante, passivo não circulante. O trecho é o seguinte, né, da decisão singular. Não obstante os argumentos acima descritos, a tese de defesa do contribuinte não deve prosperar, uma vez que este não faz prova do alegado, pois que não houve impugnação específica aos cálculos apresentados pelo auditor fiscal ou qualquer outra questão material aludida no auto. Quanto ao argumento de que o auditor não levou em consideração as contas do passivo circulante e passivo não circulante, temos que a base de cálculo do imposto é o valor da operação e não o lucro líquido do contribuinte, motivo pelo qual as referidas contas não interferem na apuração do tributo. Então, a gente observa que, nesse caso, esse julgador realmente, ainda que de forma sucinta e objetiva, mas ele apreciou os argumentos aí suscitados na impugnação. Então, nesse ponto, no caso concreto desse auto aqui, não há essa nulidade do julgamento. O pedido de perícia também é afastado, por entender-se que ele não demonstra aí os pontos controversos que poderiam suscitar a perícia, né? Então, um pedido bem genérico. A gente sabe que a nossa legislação ela estabelece como requisito para o acatamento que a perícia ela já de antemão ela aponte exatamente qual seria o ponto controverso, ainda que de forma demonstrativa, não exaustiva, mas pelo menos que ela já demonstra aí a divergência, alguma coisa nesse sentido. Então, a empresa apenas requer a perícia, mas não demonstra, assim, nenhuma inconsistência capaz de levar o auto a uma realização de diligência ou perícia. Mais adiante, tem essa questão aqui do mérito que o parecerista aqui, ele adota que um posicionamento do Dr. Sidney, que também é um assessor dessa casa, uma pessoa assim que eu tenho uma admiração muito grande, não só como competente profissional que mas como excelente pessoa, mas que nesse caso aqui eu discordo, né? Eu discordo do entendimento dele. Qual o entendimento aqui do Dr. Sidney que também serviu de lastro, né, para que o Dr. Augusto entendesse pelo reenquadramento da penalidade. Em síntese, ele entende o seguinte, o Dr. Sidney entende que o prejuízo verificado na DRM pode ter origem na venda de mercadoria sem nota fiscal, no subfaturamento ou na venda de mercadoria com preço inferior ao custo de aquisição. Então, ele entende o seguinte, esse tipo de levantamento aqui, ele pode ter como origem essas três situações, né? Venda de mercadoria sem nota, né, que foi basicamente o fundamento do auto, pode ter também como origem subfaturamento ou venda de mercadoria com preço inferior ao custo de aquisição. E aí o raciocínio seguinte é o seguinte, que se não consta dos autos elementos que permitam identificar qual dessas infrações foi cometida, então se aplicaria penalidade mais gravosa. Daí a sugestão de aplicação do 123.1c da Lei 12.670. E nós discordamos desse entendimento, até porque não houve, eu entendo o seguinte, por exemplo, para você considerar, né, acatar o argumento que teria sido, por exemplo, venda de mercadoria com preço inferior ao custo de aquisição. Primeiro que a empresa em nenhum momento ela alegou isso como fundamento das suas razões, que ela poderia ter trazido, né?
E a gente sabe que na análise do processo dessa natureza, a gente tem que analisar o processo como um todo, a partir do contraditório, a partir da impugnação. Então, você vai analisar quais são os fundamentos, o que a empresa está impugnando. Então, assim, a empresa em nenhum momento alega aqui que o motivo dessa omissão seria a venda de mercadoria com preço inferior ao custo de aquisição. Outra coisa, em situações como essa venda de mercadoria com preço inferior ao custo de aquisição, inclusive, a empresa ela pode, em determinadas situações, justificar, ela pode, pelo menos ela assim, me perdoe se houve alguma alteração na legislação, né, tributária, porque às vezes essas modificações são uma atrás da outra, e às vezes a gente acha que ainda continua da mesma forma, mas pelo menos a empresa, ela, em situações que ela vendia abaixo do preço de custo, ela poderia justificar o fisco previamente, explicando o motivo pelo qual estava vendendo abaixo do preço de custo. Porque a gente sabe que o objetivo, né, do comércio é o lucro. Então, pelo menos eu posso vender até no mesmo preço de custo para, digamos assim, uma queima de estoque, eu vou vender pelo preço de custo. Agora, o preço abaixo de custo é uma situação excepcional. E mesmo assim poderia ter uma justificativa, muitas vezes produtos perto do vencimento, produtos que estão deteriorados ou com defeitos, então assim, coisas dessa natureza. Então assim, não há nada, a meu ver, no auto que identifique situação dessa natureza. Então assim, nós discordamos desse raciocínio aqui, com data vênia aqui do Dr. Sidney e do próprio Dr. Augusto, que se lastrou nesse raciocínio também. E, nesse caso, nós concluímos de que a decisão do julgamento, decisão de procedência deve ser mantida. Então, só essas considerações, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigada, doutor Biratã. Passa a palavra ao doutor Tiago. Bom dia a todos. Aqui eu queria fazer apenas um adendo. Doutor Biratã, acho que já houve vários julgamentos nesse sentido, em acusações de omissão de receita, e que as câmaras elas decidiam pelo 1C. Quando não há comprovação e há dúvida, aplica-se, acho que até por prestígio ao melhor processo, evitar um recurso desnecessário, o melhor era que, em havendo subjetividade, que isso fosse benéfico ao contribuinte na aplicação da penalidade. Então, é por essa razão que a gente reitera as nossas razões e nos pomos de acordo também com a sugestão dada pelo parecerista. Obrigada, doutor Tiago. E o processo encontra-se em discussão. Doutor Manuel Marcelo levantou a mão com a palavra. Bom dia, senhoras e senhores. Eu queria só fazer algumas observações com relação ao levantamento fiscal que foi utilizado, né? Nas informações complementares e no próprio caderno de provas, o agente fiscal ele anexa um quadro demonstrativo, não é, na verdade, uma planilha, né, que foi obtida através dos livros fiscais. Em alguma fase, em algum momento, se fala que esse auto, né, tem semelhança com o anterior, realmente tem quando é a mesma base de dados, entretanto, há uma separação dos produtos sujeitos à tributação normal, né, que é o que está sendo discutido agora, e o processo anterior, que acredito que eram produtos sujeitos à substituição tributária, que a decisão foi de retorno por não apreciar. Ou seja, nós estamos diante de um levantamento econômico, não um levantamento financeiro. Daí, não ser possível utilizar, né, como argui na defesa, a questão do passivo circulante, e também empréstimos, financiamentos, fornecedores a pagar. Então, era esse destaque que eu queria fazer, entendendo que não se aplica a esse levantamento, que é o DRM, esses elementos aqui financeiros. Com relação ainda ao processo,
bem destacado pelo doutor Biratã, esse processo, diferentemente do outro, vai exatamente no cerne da questão, né? A questão dessa questão financeira, que eu já falei, que é um argumento trazido pela parte, ou seja, ela adentra nessas preliminares, ou no levantamento, na questão de mérito, da metodologia, e também concordo com a penalidade 123.3b, é uma penalidade específica. Essa tese já é bastante discutida em outras câmaras, na primeira Câmara, que é onde eu passei um bom período, mas a divergência, né, de entendimento não é uma unanimidade, exatamente porque se é uma atividade comercial, né, e principalmente a atividade principal é comercial, caracteriza, sim, né, eu entendo essa situação de deixar de emitir ou não emitir documento fiscal, caracterizando uma omissão de saída. Eram essas considerações em função desse processo que guarda, de certa forma, relação com o processo anterior, né, que vai retornar em outro momento. Era só, presidente. Obrigada, doutor Marcelo. O processo continua em discussão. Não há mais discussão. Eu posso até ter me enganado, mas ele também citava 2 outros autos que teria sido, não sei se foi no recurso ou foi na defesa, o 18.168.55 e o 891, mas esses 2 eram de 2014 e esse é 2015, é isso mesmo? É isso? Talvez como paradigma, né? Porque a unidade de ação fiscal, ele só envolve os 4 processos. Então pronto, então tá certo. Obrigada. Mais alguma discussão? Não há, né? Nós temos a questão da nulidade do julgamento de primeira instância para votar e do pedido de perícia. Vamos votar separado? Porque pode ter, no mérito, alguma particularidade. Como é que vota o doutor Lúcio com relação ao pedido de nulidade do julgamento de primeira instância? Eu afasto o pedido de nulidade por ausência de argumentos, senhor. Obrigada, doutor Lúcio, doutor Robério. Quanto à nulidade? Com o relator. Obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho o relator. Doutora Carolina? Com o relator, presidente. Doutor Henrique? Acompanho o relator, senhor presidente. E o doutor Alexandre? Com o relator. Então, por unanimidade de votos, a segunda Câmara do Conselho de Recursos Tributários resolve afastar o pedido de nulidade do julgamento de primeira instância, considerando que o julgador de primeira instância se posicionou sobre os aspectos materiais do recurso. Então, fica afastada. O pedido de perícia, doutor Lúcio, como vota? Senhora presidente, eu voto para afastar o meu pedido de perícia, nos termos do artigo 97.1. Obrigada. Doutor Robério? Eu não escutei o início do voto dele. Favorável ou contra? Contra. Perícia. Afastou. Pastor. Com o relator, presidente. Doutor Marcelo? Com o relator. Doutora Ana Carolina? Com o relator. Doutor Henrique? Acompanho o relator. E doutor Alexandre? Com o relator. Então, a segunda Câmara, também por unanimidade de votos, afasta o pedido de perícia nos termos do artigo 97.1 da Lei 15.614/2014. No mérito, como vota o doutor Lúcio? Senhora presidente, no mérito, vou pedir que venha ao procurador e vou votar nos termos da assessoria técnica. Artigo 123, não sei, né? Aplicação da pena do 123, 1C, né? Obrigada. Doutor Robério? Com o relator, presidente. Doutor Marcelo? Senhor presidente, como manifestei já na minha fala, eu entendo que é procedente a apelação, 123.3b é uma penalidade específica para o caso. Entendo. Primeiro, discordo do voto do relator.
Obrigada, doutora Ana Carolina. Com o primeiro divergente, presidente. Obrigada, doutor Henrique. Acompanha a divergência, senhora presidente. Obrigada, doutor Alexandre. Com o relator. Doutor Alexandre, com relator. Então, deu empate, né, na forma regimental. Eu também, esse assunto foi várias vezes trazido à pauta, enquanto eu era conselheira, e eu realmente também não consigo entender como o doutor Sidney, nem como o doutor Augusto, porque tem uma presunção, e nesse caso o levantamento é feito pelos totais. Eu só visualizo muito a questão a venda abaixo do custo, quando é feito pelo levantamento quantitativo de estoque, onde os produtos são apresentados à nota e há um confronto com a nota de saída. Naqueles casos, sim, a gente deve enquadrar como venda abaixo de custo, então uma falta de recolhimento. Mas no caso da presunção do artigo 87, eu não vejo nesse aspecto. Então, eu desempato a questão aplicando o artigo 123, 3b da Lei 2.614, nos termos do auto e do primeiro voto divergente, foi o doutor Marcelo, que fica designado para fazer a resolução. E também conforme a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. É essa a decisão desse processo. Bom, Doutor Tiago, pode falar. Agradeço a atenção de todos, desejo uma ótima semana. Doutor Tiago, a gente agradece, pede desculpa aí pelos imprevistos que a sessão hoje teve. Muito obrigada. Obrigado, até logo. Até logo. Doutor Robério fez uma pergunta durante o relato dele de qual seria o momento que ele poderia fazer algum elogio, alguma coisa. Sempre assuntos gerais, doutor Robério, e aí é consignado em ata. Sempre que o senhor tiver alguma coisa que queira, assim, ressaltar, ou de julgamento, ou de parecer, o senhor pode fazer isso em assuntos gerais, viu? E aí a gente faz a consigna em ata, né, a manifestação do senhor. E, geralmente, a gente encaminha para a pessoa que recebeu o elogio. Esta é a nossa última sessão do mês, né, eu agradeço a todos, né, a presença, o empenho, sobretudo em entregar as resoluções do mês passado, e as nossas sessões no mês de abril provavelmente serão de forma presencial, mas aí eu entro em contato com os senhores e aviso até no grupo. Doutor Marcelo? Já tem uma data previamente agendada? Pronto, era isso que eu ia dizer, qual é a data, né? Deixa eu só pegar aqui o calendário, doutor Marcelo. A nossa previsão é de fazer 18, 19 e 20. Aí, 21 é feriado, então não faríamos 22. E aí seria 25, 26 e 27. Lembrando que, no nosso caso, a gente teria uma sessão a mais, que foi aquela sessão que foi cancelada dos processos, acho que foram da Vicunha, não foi isso, Silvana? Né? A gente vai entrar em contato com o doutor... Doutor Arinaldo Dantas, para a gente verificar se ele tem condição, né? Porque ele teve um problema de saúde, se já estaria apto a vir fazer a sustentação oral. Doutor Lúcio? Eu queria só, se pudesse, repetir a data, que eu não... Posso, doutor Lúcio. A previsão é 21, 22 e 23. Não, desculpa, eu estou com o calendário de março. 18, 19 e 20. 25, 26, 27, né? 25, 26 e 27. Então, teremos 6 sessões, é isso, doutor? Talvez 28, né? Poderemos ter uma do dia 28, certo? Ainda está, assim, Presidente, a confirmar. É isso, Silvana? é isso que eu vou perguntar. Se o doutor Arinaldo não puder vir ainda...
Mesmo assim, não é para ter uma 7ª sessão para compensar desse mês, não? Podemos, Silvana, se a gente tiver processo, viu? Tem. Tem? Então, pronto. Então, a gente teria no dia 28, não é isso? Quer dizer Silvana, que eu confirmo com ele antes, não é? era bom, porque aí a gente já colocava esses processos, né? Porque na pauta que eu lhe enviei já consta. Pronto, tu poderia parar a gravação? Posso. Doutor Biratã pediu para falar. Nós não Presidente, assim,